Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Investe na Boa. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o resultado de um investimento de 15 anos no Banco do Brasil. Será que foi um bom investimento? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. Eu já adianto que o resultado foi melhor do que eu esperava. Como eu disse então, foi investidos durante 15 anos no Banco do Brasil de código BBAS3. Será que valeu a pena então, pessoal, todo esse tempo de investimentos? As regras são as seguintes, tá? Lembrando que isso daqui é uma simulação de investimento. E como que funciona aqui, tá? Vamos às regras. No primeiro dia útil de cada mês ali foi comprado, então, ações de BBAS3, começando em 1/10/2008, num período de 180 meses. Então, lá em outubro de 2008, trazendo aqui mês a mês até setembro de 2023. E qual que é o valor que eu usei aqui mensalmente? Eu usei 25% do salário mínimo vigente de cada ano, para ficar uma coisa justa, para ficar uma coisa uniforme, né? Então, trazendo ali 25% do nosso salário mínimo de 2023, estamos falando ali cerca de R$330, tá? Descendo um pouquinho aqui a tela, eu tenho uma tabela com o valor do salário mínimo de cada ano, tá? Mas para facilitar aqui para vocês, já está na minha outra aba, que eu vou explicar como que funciona a dinâmica, tá? Não vou explicar toda essa tabela, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas eu vou explicar aqui no comecinho e vocês vão entender. Então, lá em 2008, o salário mínimo era de R$415, tá? Então, 25% desse valor dá R$ 103,75. Esse foi o valor usado, então, todos os meses de 2008, beleza? Começando ali em outubro de 2008. Com esse R$ 103,75, foi possível comprar, então, 4 ações de BBAS3, porque lá naquele dia, no dia 1º do 10, a ação era negociada por R$ 22,50, tá certo? E sobrou um troquinho ali, então, de R$ 13,75. E como que funciona aqui a dinâmica, então? No próximo mês, vai ter aqueles R$ 103,75 mais o troco, né, do mês passado de R$ 13,75. Então, lá em dia 3 de novembro de 2008, a gente tinha um aporte, então, de R$ 117,50. Com esse valor, a gente conseguiu comprar 8 ações de BBAS3, né, Banco do Brasil, porque naquela data, naquele mês, as ações tinham caído, né, de outubro para novembro, para R$ 14,32. Então, um total ali de 12 ações, né, somando as 4 mais as 8 que a gente comprou recentemente. E para vocês entenderem aqui em relação aos dividendos, tá? Quando tiver o pagamento de dividendo. Perceba que em março de 2009 foi pago ali, então, um valor de dividendo, tá? Então, toda vez que tiver esse dividendo, consequentemente, no próximo mês, vai ser somado ao aporte do mês, mais o troco do mês passado, mais o dividendo do mês passado. Então, aqui deu para entender mais ou menos como que funciona, né? E isso foi feito, então, mês a mês, lá de 2008 até os dias de hoje, de setembro de 2023. Vocês viram que o primeiro pagamento de dividendo foi ali coisa de R$12, né? Perceba que conforme você vai comprando maior número de ações durante todo esse tempo, no final a gente tem, gente, um pagamento na casa de quase R$2.000, né? Tá vendo aqui 1.940, 1.800, 1.400, isso em 2023 e o ano nem sequer terminou, tá certo? Então, qual que é a ideia aqui? É que mês a mês você vai comprando as ações, né? Seja lá de qual for, nesse caso aqui é do Banco do Brasil, enfim, você tem um acúmulo na quantidade de ações. Perceba que no final aqui, a gente chegou no número de 2.042 ações. Isso possibilitou, então, que você chegasse ali 15 anos depois recebendo um bom salário, né? Acima do salário mínimo, inclusive. E quais foram os resultados disso tudo, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos resultados. Será que foi um bom investimento, pessoal?
Vamos lá, o valor aportado que eu coloquei aqui foi de R$ 37.840. O que é esse valor? Esse valor é a soma de todos os 25% de todos os meses ali, né, do salário mínimo, tá? Então, de fato, é aquele dinheiro que saiu do teu bolso, tá? Fora isso, obviamente, a gente foi reinvestindo os dividendos, tá certo? Quantidade de ações adquiridas nesse tempo todo de 15 anos, então, foi de 2.042 ações. A gente chegou a pagar R$ 53,88 no preço mais caro ali em 2019, né, em julho de 2019. E o menor preço foi pago, então, R$ 13,10 na ação em 2009, em março de 2009. A média, então, de todas as compras que a gente fez deu um preço médio, então, de R$ 30,57. Gente, só de dividendo nesse tempo todo foi pago R$ 24.832, o que representa 65% em relação ao valor que saiu do nosso bolso. Então, perceba que é um número bem ok, bem interessante. Trazendo, então, essas 2.042 ações para os dias de hoje, aqui no dia 22/9 de 2023, temos um patrimônio, então, de R$ 95.340, ou seja, a gente tinha 37 mil, né? Saiu 37 mil do nosso bolso e hoje, 15 anos depois, tem R$ 95 mil. E aí, para você, esse resultado foi interessante? Você acha que valeu a pena todo esse tempo? Olha esse gráfico aqui. Estou aqui no site do Investidor 10, tá? Eu cadastrei todos esses lançamentos desse mês a mês, tá? Para vocês entenderem aqui. Então, eu montei a minha carteira nesse site, no Investidor 10. Tem muita gente que me pergunta onde que eu faço esse acompanhamento da minha carteira de investimentos, né? E eu fiz um vídeo explicando para vocês onde eu faço, né? 3 opções ali de onde você pode fazer esse acompanhamento e eu expliquei também no passo a passo como que você faz isso, tá certo? Então, se você tiver curiosidade de ver esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado para vocês, beleza? Perceba nesse gráfico aqui, então, a rentabilidade total que a gente teve nesse investimento, tá certo? Tivemos uma rentabilidade, então, de 482% frente 273% do CDI, que é o indicador ali da grande maioria dos investimentos de renda fixa, e também tivemos a inflação de 100% desse período. Então, tivemos com sobra aí um bom lucro. Vale ressaltar aqui, gente, que foi utilizado a rentabilidade ponderada. Esse método aqui permite, então, visualizar a rentabilidade da carteira, excluindo distorções causadas pelos aportes ou retiradas. Ele também leva em consideração o pagamento dos dividendos. Vale lembrar sempre aqui que os dividendos são, até o momento, né, isentos de imposto de renda. Então, aproveita aí enquanto os nossos queridos políticos não tiram essa nossa mamata, né? Se você está gostando desse vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever e também dar um like aí, dá uma força pra gente, beleza? E comenta aqui embaixo o que você achou desse resultado. A gente consegue tirar algumas lições desse resultado aqui, tá? Primeiro, gente, a rentabilidade passada, ela não garante uma rentabilidade futura, tá certo? Então, não necessariamente o que aconteceu no passado dessa empresa, ele vai se repetir daqui para frente, tá? Você precisa analisar a empresa como um todo. Outra lição é que você precisa investir independente do cenário. Galera, de 2008 para cá, a gente viveu, por exemplo, o governo do Lula, da Dilma, do Temer, Bolsonaro e novamente do Lula. Então, assim, não foi escolhido dia, não foi escolhido governo, não foi escolhido absolutamente nada. Simplesmente pegamos mês a mês e investimos e olha o resultado que deu. Então, a lição aqui é que você precisa investir independente de qual político que é, o que está acontecendo, o que não está. Foca na empresa, se é uma empresa boa, se ela está de acordo com os fundamentos que você analisou previamente, invista nela todos os meses e você viu aí o resultado que isso tem. Outra lição aqui é que os aportes mensais são importantíssimos. O preço, pagar um bom preço na ação é muito importante, sem dúvida, mas aqui a gente não focou essa ideia do melhor preço dentro do mês, e sim um dia aleatório ali dentro do mês e comprado. E vocês viram que nem mesmo escolhendo os melhores dias, a gente teve um resultado extraordinário na minha visão.
Sem dúvidas, o que também ajudou para esse resultado foi o reinvestimento dos dividendos. Então, naquele momento onde você está acumulando ações, acumulando um patrimônio, é muito importante que você use o pagamento dos dividendos para você conseguir alavancar ainda mais a compra dessas ações. Então, reinvestir os dividendos também é uma grande lição desse nosso investimento. A quinta lição, então, é que você precisa focar em boas empresas e, de preferência, que pagam bons dividendos, para você conseguir fazer esse impulsionamento aí no número de ações, que é o que mais importa, na verdade. Essa nossa simulação aqui foi feita com o Banco do Brasil, mas lembre-se, gente, jamais invista todo o seu dinheiro num único ativo, tá certo? Diversifique sempre, tá? A sua carteira precisa estar diversificada, tanto em renda fixa, em fundos imobiliários, ações, criptomoedas, enfim, isso vai de acordo com o seu perfil de investidor, obviamente, do seu nível de conhecimento, né? Mas o importante aqui é que você diversifique, só assim você consegue ali de uma forma inteligente minimizar os seus riscos. Uma coisa bem importante aqui, pessoal, é que esse vídeo não é, em hipótese alguma, uma recomendação de investimento, tá certo? Isso daqui é para estimular vocês, para vocês entenderem que investir faz sentido, e faz sentido quando você foca num longo prazo. O resultado, sem dúvida, ele é muito satisfatório. Vale ressaltar que a gente usou um parâmetro de valor ali, no caso os 25% do salário mínimo, mas a ideia é que você, conforme o tempo, você vai aumentando cada vez mais de forma maior do que só 25%, por exemplo, do salário mínimo, que a gente sabe que o salário mínimo de um ano para outro muda muito pouco. Então a ideia aqui é que conforme você for progredindo na sua carreira, você vai conseguindo investir cada vez mais. E lembre-se, pessoal, o investimento ele não vai te deixar rico, tá certo? O que vai te enriquecer, na verdade, é o seu trabalho. Os investimentos eles servem então como um potencializador do dinheiro que vem através do seu trabalho. Então, não invista achando que você vai ficar rico do dia para a noite, porque isso não vai acontecer, tá certo? Você precisa focar no que você é bom, naquilo que você trabalha e ganha dinheiro. E os investimentos, obviamente, vai potencializar para que você tenha aí um patrimônio bacana, que você receba uma renda passiva no futuro interessante e que você principalmente não fique dependendo aí de aposentadorias do governo. Pessoal, o vídeo foi esse então. Se vocês gostaram, deixa o seu like, não esqueça também de se inscrever nesse canal, isso ajuda a gente bastante. E comenta aqui embaixo o que você achou desse resultado e se você também é um investidor do Banco do Brasil. É isso então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!